Muito bom dia para você que está despertando agora, preparando teu café da manhã. A gente já está construindo aqui um hábito de orar todo dia juntos e eu estou muito feliz por isso. Quanta gente nova chegando, pessoas que estão comentando aqui nos vídeos e a gente vai criando essa família da fé, essa comunidade, né? E uma honra poder orar por você todos os dias, tá? Nessa quinta-feira, eu quero declarar que a graça e a paz do Senhor alcance você nessa manhã. Hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta muito direta. Você crê que Deus envia anjos a nosso favor? Você crê que em um momento ou em momentos específicos da nossa vida, Deus pode enviar a ajuda do céu de formas que a gente nem imagina? Você crê nisso? Outra coisa que eu vou te perguntar. Você acredita que você tem um anjo da guarda sempre ao teu redor? Você crê nisso? A Bíblia diz que existem anjos que acampam ao nosso redor, que guardam, que livram, que trazem respostas. E hoje eu quero te contar um testemunho muito poderoso. Algo que eu vivi e foi uma experiência muito real, que foi uma experiência que eu tive com anjos de Deus, sabe? Um momento assim, em que eu mais precisava de uma confirmação, Deus me respondeu através de anjos. Eu vou te contar essa história, vai alimentar a tua fé. Por que eu vou te contar? Talvez você esteja vivendo aí um tempo de dúvida, de crise, de perguntas sem resposta. E essa palavra e essa oração de hoje é para te lembrar de algo muito simples e muito profundo. Que é, pastor? Você não está sozinho. Olha aí bem nos meus olhos. Você não está sozinho. Não está. Deus sabe exatamente quando enviar ajuda. Por isso que eu declaro sobre o seu dia. Que a sua fé seja fortalecida, que os seus olhos espirituais sejam abertos e que você perceba o cuidado de Deus mesmo nos pequenos detalhes. Eu sou o pastor Rodrigo e aqui do meu quarto de guerra eu vou orar por você e com você agora. Vou te contar o testemunho. A palavra diz em Salmos 34, verso 7, lá fala assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu quero te contar uma experiência que eu tive com anjos há alguns anos atrás, e isso vai fortalecer sua fé. Houve um tempo em que eu estava numa crise muito grande no meu chamado pastoral, antes de eu ser pastor. Sabe aquele momento assim que você não sabe se realmente você foi chamado por Deus de verdade, se eu era realmente um pastor, se eu deveria seguir esse caminho ou não? E eu fiquei com o coração muito dividido. Aí um dia eu estava passando de carro por uma praça. Eu vi um rapaz sozinho, com uma moto quebrada, e eu senti no coração de parar e ajudar aquela pessoa. Aí eu perguntei para ele assim, moço, você está precisando de alguma coisa, alguma ajuda? Aí ele me olhou e falou assim, eu estou precisando apenas aqui de uma carona para uma oficina, para que eu possa buscar um mecânico para vir aqui arrumar essa moto. Eu falei, tudo bem. Ele encostou a moto lá, trancou ela certinho. Aí no caminho, e ele era uma pessoa que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha olhado para aquele homem, ele olhou para mim e falou assim, você é pastor, não é? Eu respondi, não. Perguntei, por que o senhor estava dizendo isso? Ele respondeu com uma naturalidade, com um olhar assim que você vê que não era normal. Ele falou para mim assim, porque você tem jeito de pastor. Aí eu deixei aquele homem na oficina, nunca mais vi ele, mas aquilo ficou assim, martelando na minha mente, sabe? Fica martelando assim, aí beleza, deixei ele lá. No mesmo dia, na hora do almoço, eu já estava na minha casa. De repente estou lá, almoçando, a campainha toca. Aí quando eu abri a porta, havia um homem simples, uma situação de rua. Aquelas pessoas que vivem em situação de rua, que pedem comida nas casas, enfim. Aí tocou a campainha, fui lá atender. Quando eu abri o portão, ele me olhou nos olhos e disse apenas assim, com essas palavras, tenho fome. Eu olhei para aquilo, falei, a forma com que ele falou, o olhar, a presença. Falei, gente, isso não é comum. E eu me arrepiava inteiro aqui, assim. Só de eu contar aqui, eu tô me arrepiando todinho aqui, Eu vi que não era comum aquilo. Eu fiquei assim, todo arrepiado na hora. Aí, eu fui lá dentro, a minha esposa preparou uma marmita, eu peguei um refrigerantezinho para ele, voltei e entreguei na mão dele. Ah, irmão, quando ele recebeu, ele olhou fixamente para mim e falou assim, bem nos meus olhos assim,
você é pastor. Você é pastor. Desse jeito. Aquilo me atingiu, começou a queimar assim a alma, assim, o peito, assim. E eu perguntei, por que é que o senhor está dizendo isso? Aí ele respondeu para mim assim, porque eu sei que você é um pastor. Porque eu sei que... Desculpa, gente. Porque eu sei que você tem um chamado. Aí antes dele ir embora, ele ainda falou para mim assim, o Senhor é contigo, homem. E foi embora me olhando assim com um olhar que você vê que não é natural. E foi embora. E eu nunca mais vi esse homem. Eu não tiro da cabeça que naquele dia Deus respondeu a minha crise através de um anjo. Era uma crise que eu carregava há muito tempo. E eu creio com temor e responsabilidade que Deus enviou um anjo para me ajudar. Nós temos sim anjo da guarda. O Salmos 34:7 diz que nós temos um anjo da guarda. E para continuar esse vídeo, eu queria te falar uma coisa. Você precisa acreditar que Deus cuida de você. Você precisa crer que nas horas mais difíceis da vida, Deus tem sempre uma resposta para nós. E que tem anjos ao nosso redor para nos ajudar e nos proteger. Se eu te contasse mais experiências, uma que eu tive, não vou contar, não vai caber nesse vídeo, mas eu vou contar alguns próximos. Então, olha aqui bem nos meus olhos. Deixa eu dizer uma coisa agora olhando para você, em nome de Jesus. Deus também sabe onde você está confuso. Ele conhece as perguntas que só você e Ele sabem. Ele conhece também as perguntas que você não consegue responder sozinho. Ele, quando chega e quando o tempo certo chega, Ele vai explicar para você, Ele vai orientar você, vai responder você. Deus é um Deus que envia a confirmação, envia a direção. Deus é um Deus que envia ajuda, mas é do jeito dele, não do nosso jeito. Talvez não da forma que você imagina, mas no momento exato, o que você precisa vai chegar. Eu quero orar por você nesse momento, fecha teus olhos, está ficando grande o vídeo, mas eu preciso orar por você. Senhor, eu confio que o Senhor cuida de mim e me responde no tempo certo. Pai, eu oro por confirmação na vida do meu irmão. Eu oro por cuidado. Eu oro por ajuda enviada dos céus. Eu oro para que anjos acampem ao redor dele. Senhor, nesta manhã, eu oro por essa pessoa que precisa de confirmação. Eu oro por ela que está vivendo dúvidas, crises internas, perguntas que ninguém mais consegue responder. Pai, assim como a tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que te temem, eu peço, envolva essa pessoa com teu cuidado. Se ela estiver se sentindo sozinha, lembra ela, Senhor, que o céu está em movimento. Se ela estiver se sentindo insegura, envia a confirmação. Se o meu irmão hoje e minha irmã estiver fraco, envia ajuda. Se ele estiver confuso, envia a direção. Senhor, usa os meios que o Senhor quiser. Usa pessoas, circunstâncias, encontros inesperados. Use, se for necessário, os teus anjos, como o Senhor sempre fez ao longo da palavra. Que essa pessoa perceba que não está abandonada, Espírito Santo. Que ela sinta que o Senhor está perto. Que ela receba paz no coração e firmeza no caminho. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, se inscreva no canal. Estou aqui todo dia, 6h30 da manhã, para orar por você. Se essa história marcou você, me diz o que você achou aqui nos comentários, tá? Escreve para mim o que você achou aí, me conta. E se tiver tido alguma experiência, me conta também. Eu quero muito ter essa troca com você. Deus te abençoe. Manhãs de Ativação com Pastor Rodrigo.